Como Jesse Valadão morreu? Jesse Valadão foi um surfista, ator, diretor e produtor. Ele se tornou ícone do cinema brasileiro, ficando conhecido por sua presença marcante e performances instintivas que capturavam a essência de personagens complexos. Valadão foi no seu auge comparado a grandes nomes internacionais como John Wayne e Jean Gabin, se destacando por interpretar o estilo brasileiro gingado, um tipo cheio de artimanhas e com personalidade forte. Jesse Valadão nasceu em 24 de julho de 1930, na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Cupertino Valadão, um ferroviário, e de Hermínia Carvalho Valadão. Seus pais eram muito humildes e praticamente analfabetos, porém eram pessoas extremamente trabalhadoras. O casal teve 4 filhos, sendo Jesse o primogênito. A infância de Jesse foi passada na cidade de Cardoso Moreira, local onde seu pai trabalhava como ferroviário, e conseguiu juntar algum dinheiro para abrir uma pensão junto de sua esposa. O estabelecimento se tornou o primeiro hotel da cidade e a família pôde ter uma melhora de vida. Porém, devido a problemas com a justiça, a família acabou perdendo tudo o que havia conquistado. Os próximos anos foram de mudanças e tentativas de voltar a ter uma vida estabilizada. A família se mudou para várias cidades até se estabelecerem na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, local onde o ator vai passar o final de sua infância e o início da adolescência. Em 1939, seu pai o colocou para aprender o ofício de alfaiate, e por volta dos 14 anos, Valadão já dominava o ofício, conseguindo um bom emprego para alguém tão novo. Ele se sai tão bem no trabalho, que foi convidado pelo dono do local em que trabalhava, para se mudar com ele para o Rio de Janeiro, e continuar sendo seu funcionário. Com a autorização de seu pai, Jesse então apenas um adolescente começa a morar sozinho na capital carioca. Assim que conseguiu aprender a se virar sozinho, Jesse Valadão resolveu colocar em prática um antigo desejo de pôr o pé na estrada, e viver sua vida um dia de cada vez. Com um forte instinto para a malandragem, Jesse Valadão, ainda adolescente, começou a viajar de cidade em cidade, em busca de novas experiências. Entre as cidades por onde ele passou estão São Paulo, Curitiba, Florianópolis, até que foi parar em Paso de los Libres, no Uruguai. No Uruguai, após uma briga no bar onde estava, o ator acabou indo parar no juizado de menores. Quando ele contou como havia chegado na cidade, os funcionários do juizado decidiram pagar para ele uma passagem de volta para o Rio de Janeiro. Em 1948, então com 18 anos, ele retorna para Cachoeiro de Itapemirim, depois de ter ficado quase 3 anos viajando. Morando novamente no seio familiar, ele se interessa pelo ofício de radialista, e depois de muita insistência, Valadão consegue ser aceito na rádio da cidade, e com o passar do tempo ele se torna o melhor locutor da rádio. Após adquirir um grande destaque, Valadão resolve alçar voos mais altos e se muda novamente para o Rio de Janeiro, com o objetivo de trabalhar em uma das principais rádios do país. Ele conseguiu trabalho na Rádio Tupi, porém o dinheiro que recebia era muito pouco e mal dava para pagar um quarto de pensão. Para conseguir uma renda extra, Valadão vira corretor da própria Rádio Tupi. Por sorte ele consegue um excelente negócio ficando responsável por um projeto de uma esponja de aço chamada Crespinha. O dinheiro que ele ganhou com esse negócio fez com que a vida de Valadão tivesse um salto econômico e as oportunidades começaram a surgir. Com o dinheiro que ganhou intermediando o negócio, fez com que o ator conseguisse alugar um apartamento em Copacabana, e começou a investir mais em sua aparência comprando roupas de boa qualidade. Nesse período, seu trabalho na rádio também começa a melhorar. Inicia um namoro com a atriz Rosângela Maldonado, com quem vai morar junto pouco tempo depois. No final da década de 40, Valadão inicia sua carreira como ator, quando decidiu preencher uma ficha para ser figurante da produtora Atlântida Cinematográfica, uma das primeiras do Brasil especializada em cinema. Sua primeira participação, então com 19 anos, foi no filme Também Somos Irmãos. Em 1953, após realizar participações pequenas em filmes, o ator vai ganhar sua primeira grande oportunidade. O filme Rio, 40 Graus, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, foi lançado em 1955, se tornando uma obra inovadora para o cinema brasileiro, marcando o início do movimento conhecido como Cinema Novo.
Este movimento buscava retratar a realidade brasileira com autenticidade, explorando temas sociais relevantes e utilizando um estilo que rompia com as convenções cinematográficas da época. Jesse Valadão desempenhou o papel de Miro, um personagem que reflete as complexidades e desafios enfrentados pelos habitantes do Rio de Janeiro. A atuação de Valadão contribuiu significativamente para a narrativa do filme, que segue a vida de 5 vendedores de amendoim que percorrem pontos turísticos da cidade, como Copacabana, Pão de Açúcar e o Estádio do Maracanã. Em 1957, Jesse Valadão participou de outro filme de Nelson Pereira, chamado Rio Zona Norte. Nesse mesmo ano ele estreou no teatro na peça Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. Na peça seu par romântico Dulce Rodrigues acabou se tornando sua namorada na vida real, e pouco tempo depois acabaram se casando. Em 1962, Jesse Valadão participou de um dos seus filmes mais lembrados marcando seu estilo de interpretação, quando atuou no filme Os Cafajestes. Jesse Valadão, interpretando o personagem Jandir, encarna a figura do cafajeste com uma atuação que é ao mesmo tempo carismática e provocativa. O filme narra a história de Jandir e seu amigo Vavá, vividos por Valadão e Daniel Filho, respectivamente, que se envolvem em um esquema de chantagem que acaba em violência. A performance de Valadão é intensa e crua, refletindo a complexidade de seu personagem. Os Cafajestes entrou para a história por apresentar o primeiro nu frontal no cinema brasileiro, protagonizado por Norma Bengel, o que gerou grande controvérsia e problemas com a censura da época. A cena icônica foi filmada na Praia do Forte, em Cabo Frio, e é lembrada até hoje como um momento definidor do cinema nacional. Além de ator, Valadão também se destacou como diretor e produtor construindo uma vasta obra ao longo dos anos. Foi na década de 70 que ocorreu seu momento de maior produtividade. Ele inicia a década com o filme O Vale do Canaã em 1970, onde atuou como diretor, seguindo uma tendência de filmes que exploravam temas sociais e políticos. Valadão foi responsável por dirigir e produzir A Noite dos Assassinos e Nós os Canalhas. Outros destaques de sua filmografia, O Homem de Papel de 1976, onde Valadão não só dirigiu mas também atuou, entregando uma performance memorável. Foi também na década de 70 que Jesse namorou e se casou com a também atriz Vera Giménez. Eles se casaram em 1974, um enlace que uniu dois talentos proeminentes da época. O casal teve um filho, Marco Antônio Giménez, nascido em 1981, que seguiu os passos dos pais na carreira artística. Jesse Valadão foi um marido e pai presente, apesar de sua imagem pública ser de machão. Na década de 80, Jesse Valadão já era um nome consolidado na indústria do entretenimento. Em 1984, ele atuou na telenovela Transas e Caretas, de Lauro César Muniz, exibida pela Rede Globo. A novela foi um marco na televisão da época e destacou Valadão como um ator de grande expressividade e presença cênica. Os anos 90 trouxeram novos desafios e oportunidades para Valadão. Em 1991, ele participou dos primeiros 30 capítulos da novela O Dono do Mundo, também da Rede Globo. Em suas últimas décadas de vida, após anos de uma vida repleta de excessos e relacionamentos tumultuados, Valadão encontrou na fé evangélica um novo caminho. Sua conversão foi um ato de introspecção e compromisso com novos valores, que o levaram a se tornar pastor da Assembleia de Deus. Este período de transformação foi documentado no filme O Evangelho segundo Jesse Valadão, onde ele compartilhou histórias pessoais e reflexões sobre sua vida pregressa e a nova direção que havia tomado. Valadão expressou arrependimento por aspectos de seu passado, especialmente em relação ao tratamento que dispensava às mulheres e à falta de atenção para com seus filhos. Ele abandonou a vida boêmia e os vícios, dedicando-se a uma existência mais sóbria e focada na espiritualidade. A conversão de Valadão não apenas alterou sua perspectiva de vida, mas também impactou suas escolhas profissionais. Ele restringiu sua presença no cinema e na televisão, recusando papéis que conflitavam com seus novos princípios. Até seus últimos dias de vida Valadão demonstrava estar com a saúde muito boa. Em seu último ano ele participou de várias obras televisivas como Cidadão Brasileiro, Filhos do Carnaval e Sob Nova Direção. No dia 21 de novembro de 2006 Valadão deu entrada na emergência do Hospital Modelo, e no dia seguinte foi transferido à UTI do Pan-Americano.
Durante sua internação ele sofreu uma piora no quadro geral, com instabilidade hemodinâmica e comprometimento da função renal e foi submetido à hemodiálise. Ele ficou internado por 6 dias vindo a falecer. Jesse Valadão morreu no dia 27 de novembro de 2006, devido à insuficiência respiratória. Ele estava com 76 anos. Jesse Valadão foi velado na Câmara Municipal de São Paulo. Como o ator era evangélico, houve durante a madrugada um primeiro velório na Assembleia de Deus para amigos e familiares. Por volta de 18 horas, o corpo foi transportado de avião para a cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, cidade em que foi criado para ser enterrado. Ele foi enterrado no Jardim da Saudade Cemitério Parque, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Sua figura imponente, talento indiscutível e versatilidade em cena o colocaram entre os maiores nomes da sétima arte nacional. A obra de Jesse Valadão continua inspirando novas gerações de artistas e encantando o público com personagens marcantes e histórias atemporais. Jesse Valadão foi, sem dúvida, um gigante do cinema brasileiro que jamais será esquecido. E foi assim que Jesse Valadão morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.